Olá pessoal, meu nome é William. Hoje estamos dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre PHP com PDO, certo? Essa é a videoaula número 4 e eu vou estar falando para vocês sobre como trabalhar com parâmetros com instruções no PDO, certo? Como passar parâmetros e quais são as diferenças entre os dois métodos que passam parâmetros para as instruções prepare de statements. Tem o método bindValue e o método bindPara, certo? Bom, para a gente começar, nós abrimos lá a documentação oficial do PDO. Aqui obrigatoriamente, para você passar parâmetros, você tem que trabalhar com o prepare do PDO e posteriormente o PDO statement. Não tem como, se você fizer nós vamos ver o PDO query, você não consegue trabalhar com parâmetros. Então você tem que preparar a instrução antes de passar os parâmetros e posteriormente executá-la. Tem dois métodos que passam parâmetros no PDO, bindPara e bindValue. O bindCall é o contrário, ele captura o valor da consulta e joga em uma variável PHP. Não é o caso que a gente vai trabalhar em nenhuma das vídeos. Nós vamos trabalhar somente com esses dois. A maior diferença entre o bindValue e o bindPara, para quem trabalha com orientação a objeto, o bindValue ele faz uma cópia da variável e coloca e insere esse parâmetro no PDO statement. O bindPara ele faz uma cópia da referência da variável, ou seja, essa variável pode ser alterado o valor até o momento, né, uma linha antes de você executar a inserção. Então, se você alterar o valor da variável antes do execute, ela vai pegar esse novo valor, usando os bindPara. Se você trabalhar com bindValue, você setou o valor lá em cima, você pode alterar inúmeras vezes antes do execute, ele não vai pegar essa mudança de valor, porque ele já fez uma cópia do valor. Mas vamos explicar isso na prática. Para isso nós vamos fazer uma inserção aqui, tá? Lembrando que nós já temos uma tabelinha lá, o ID autoincremento, nome, sexo e data de cadastro que eu preciso inserir. Então eu vou criar aqui duas variáveis, nome, e eu vou inserir primeiro meu nome, sexo, e a data a gente pode pegar pelo date direto. Bom, vamos preparar uma instrução, insert into pessoa, values, qual as colunas que nós vamos inserir? Nome, sexo e data cadastro, certo? Aqui nós passamos os parâmetros. Podemos trabalhar com parâmetros nomeados ou apenas pontos de interrogação. Vamos começar com pontos de interrogação. A quantidade de pontos de interrogação é a mesma da quantidade de colunas, certo? Ou seja, 3 colunas, 3 parâmetros. Agora eu vou preparar a minha instrução. Então eu atribuo um objeto statement através do meu objeto conexão, prepare, e como parâmetro eu passo a instrução SQL. Então esse comando retorna um objeto statement para a minha variável. Após isso, eu vou passar os parâmetros para a minha inserção. Vamos começar com bindValue, certo? Serão 3, então eu já faço 3 aqui. Na ordem que aparecem os parâmetros. Primeiro parâmetro é o nome, então eu passo o nome. Segundo parâmetro é o sexo, então eu passo sexo. Terceiro e último parâmetro é a data, então aqui eu posso passar date, o padrão internacional, né? Que está como date no banco. E o que acontece? Antes de executar essa instrução, eu vou mudar o nome da minha variável para João. Olha só. Após isso, eu executo a instrução SQL de inserção. Tá? Esse método aqui ele tem até um retorno booleano, verdadeiro ou falso, se obteve sucesso ou não. Então eu vou capturar esse retorno e aqui eu faço só uma checagemzinha para dar na tela. Se retorno, então eco, bem uma mensagenzinha bem simples, inserido. Se não, eco não inserido, certo? End if.
Vamos colocar aqui em cima também. Eu gosto sempre, quando eu estou desenvolvendo, trabalhar setando todos os erros que forem do PHP, né? Erros de sintaxe ou coisas. Eu já seto como um aqui o inset display erros para ele exibir, só em tempo de desenvolvimento. Então, maravilha. Aqui eu tenho minhas variáveis, né? Minha instrução de insert, passo os parâmetros e antes de executar o insert, eu mudo o nome de William para João. Mas eu estou trabalhando com bind vala, porque ele sempre faz uma cópia da variável, né? Do valor da variável. Vamos executar lá. Opa, eu não alterei o nome do banco aqui, ó. Até usou o erro lá. Salvo. Inserido. Então vamos ver lá no banco como é que ficou. Foi uma pessoa. Aí, ó, inseriu o William, certo? E o que nós fizemos? Nós mudamos para João aqui, antes de executar. Agora, se eu mudar os meus bind value para bind param, olha só o que vai acontecer. Não mudei mais nada, só mudei de bind value para bind param, certo? Eu vou começar a inserir no William, mas antes de executar eu mudo para João. Vamos ver o que acontece. Continua inserido com sucesso. Dá um select. Olha lá, pessoal. Agora foi inserido o João. Essa é a principal diferença entre o método bindValue e o bindPara. Tá? Um faz a cópia da variável, do valor da variável, outro pega a referência da variável. Tá? Falei para vocês desse poder ser nomeado os parâmetros. Posso dar o nome que eu quiser. Então vou dar nome, sempre começando com 2 pontos. Nome, sexo e data. Você poderia dar outro nome se quisesse também, tá? Sempre iniciando com 2 pontos. O que você faz aqui, em vez de colocar um número, você coloca a referência ao nome. Certo? Ó, o 2, qual que é o parâmetro 2? O parâmetro 2 agora é sexo. Parâmetro 3 é data. Então, ó, só mudei. Em vez de colocar 1, 2, 3 aqui, eu só coloquei o nome do parâmetro. Certo? Vou mudar aqui, ó. Vou tirar até o... Vou começar com... Agora vai começar com João. Eu vou inserir João, mas aí antes de inserir, eu mudo para Pedro. Olha só, continuando com bind para. Vou executar. Vou dar um select. E tá lá, ó. Eu comecei inserindo João, mas no meio do caminho mudei de ideia e quis mudar para Pedro. Como estou trabalhando com bind para, não tem problema nenhum. Posso fazer isso tranquilamente. Certo? Então acho que ficou bem claro essa diferença entre a passagem de parâmetros. Só para finalizar, essa característica do PDO eu acho muito importante, porque aqui nós trabalhamos só com instruções insert. Mas vocês vão vendo, vão ver no decorrer das vídeos, na próxima e na outra de consulta, que é importante a gente trabalhar com essa passagem de parâmetros e com o método prepare statement. Por quê? Principalmente quando a gente está trabalhando com validação de login. Esses métodos eles já fazem a limpeza para nós e a gente aquela limpeza de caracteres indevidos para evitar ataques de SQL injection ou até inserção, né? Quando o pessoal tem muito costume de concatenar string aqui, em vez de passar parâmetro, concatenar o valor que você recebe via get, né? Ou via post. Aí você concatena e o cara pode estar agindo de maldade com você, colocando instruções maliciosas e você está executando aqui, né? Porque você está concatenando o valor. Isso é uma má prática, mas ainda é utilizada ainda. Se você trabalha com prepare e passando parâmetros, você já não corre esse risco, tá? Toda essa limpeza já é feita por esse método e pela passagem de parâmetros, tá? Então isso é uma dica que fica para quem estiver desenvolvendo, trabalhe com passagem de parâmetros, tá? Em todas as nossas vídeos eu vou passar isso para vocês, beleza? Até a próxima.